Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de agricultura. A gente vai trabalhar hoje a cultura da cebola. A gente vai falar um pouco da família Aliácea de modo geral. Então, a família que engloba a cultura da cebola, do alho e também tem a cebolinha, aquela que é utilizada para tempero. Eu dividi essa aula em algumas partes para facilitar o entendimento. Então, o objetivo dessa parte da aula é compreender as características morfológicas da cebola, como que é o tipo de folha, tipo de caule, raiz da cebola, quais são as exigências de temperatura e fotoperíodo e quais são os principais grupos de cultivares de cebola. Então, introduzindo o assunto, contextualizando, que culturas representam a família Liliaceae? Então anotem aí. A família Liliaceae tem entre as principais culturas a cebola, o alho e a cebolinha, que é utilizada para temperos. Tá? A cebola em Santa Catarina, ela tem uma importância muito grande. O município de Tuporanga é o maior produtor do estado e Santa Catarina é o maior produtor de cebola do Brasil. Então, Ituporanga, lá no Alto Vale, ele produz 80% da cebola do estado e um terço da cebola nacional. Então, a cebola é uma cultura de destaque para o nosso estado. A espécie da cebola, então, registrem, é Allium cepa. Allium cepa, escrevam e, então, feito no caderno, grifem esse nome, Allium cepa, o nome científico da cebola, gênero Allium. Qual que é a região de origem e clima favorável ao cultivo? A cebola vem de uma região de clima frio. A região de origem dela é lá na região próxima do Irã, mais ou menos lá, tá? É uma região fria para o cultivo e que tem dias longos na época do frio. Então, o clima de cultivo para a cebola, o mais indicado, aquele que melhor, mais favorece o desenvolvimento pleno da cultura, é o clima frio a ameno. Então, temperaturas em torno de 15 a 21 graus seriam as temperaturas desejadas para o cultivo da cebola. Quando eu consigo oferecer essas temperaturas adequadas, isso vai promover, vai favorecer o desenvolvimento do bulbo da cebola. Então a cebola vai crescer mais, ela vai ficar mais bonita e isso vai incrementar a produtividade do cultivo. Vamos ver agora quais seriam as características gerais da cebola. Então a cebola, ela é uma planta tenra, quer dizer que ela é macia, né? Característica de hortaliça, que atinge mais ou menos 60 centímetros de altura, quando ela está no seu crescimento máximo. As folhas são do tipo tubular, elas formam tubos quando vocês cortam. A planta da cebola é bem parecido com as folhas da cebolinha. A diferença é que a folha da cebola ela é bem mais grossa, tá? E ela também tem a característica de cerosidade, ela tem cera nessas folhas. Quando tem cera na folha, a água bate na folha e escorre. Então, folhas tubulares e cerosas. O caule da cebola, ele é um disco comprimido, quer dizer que ele é uma parte, ele fica embaixo do bulbo ali, e é um disquinho que fica comprimido, da onde saem as folhas e as raízes da cebola. As raízes concentram-se num cilindro de 60 por 25. Então, 60 centímetros de profundidade, mais ou menos, e 25 centímetros de largura. Essas raízes vão estar se espalhando. As bainhas foliares, que são ali, ficam na base das folhas, elas formam o pseudocaule. Esse pseudocaule é o que a gente chama de bulbo. A gente vai ver agora uma foto. Então aqui está mostrando as folhas tubulares, né? Folhas tubulares. Aqui é a região das bainhas foliares que vão formar o pseudocaule. E embaixo desse pseudocaule que vai estar o disco comprimido, que é o caule verdadeiro, de onde saem as raízes e as bainhas foliares. Então, para a gente ter uma ideia do posicionamento da cebola, a gente compara ela com a beterraba e com a batata, para vocês observarem qual é a posição dessa planta no solo. Então, enquanto a raiz da beterraba ela fica mais ou menos a metade dentro do solo,
e a outra parte por cima. A cebola, ela fica basicamente a região do caule que fica embaixo da terra, tá? Essa região mais do disco comprimido aqui, ó, de onde saem as raízes. Já a batata, que é um tubérculo, eu tenho todos os tubérculos aqui debaixo do solo, tá? O tubérculo da batata é um caule subterrâneo, ele fica debaixo do solo, realmente. Então aqui o bulbo da cebola, a gente está falando de bainhas foliares, e para que esse bulbo não estrague também, ele fica por cima do solo, quase totalmente fora do solo. Vamos conhecer os formatos de bulbo de cebola. Então, já iniciando o assunto sobre os grupos de cebola, quais tipos de cebola eu tenho, ao escolher a minha cultivar, eu estou escolhendo também qual é o formato de bulbo que eu vou produzir. Então, eu vou escolher a minha cultivar conforme o mercado demanda a cebola. Então, se o mercado comprador demanda cebolas redondas, eu vou buscar uma cebola do tipo globo, formato de bulbo globo. E assim eu vou fazendo. E isso varia conforme as regiões do Brasil, regiões do mundo. Eu preciso estar muito atento à demanda do mercado para produzir aquilo que é necessário. Então, é conhecer aqui esses formatos, né? Globo achatado, globo, globo alongado, o formato periforme, que é o 4 aqui, ó. O formato achatado aqui, o sexto, né? O formato de peão. Então, o mais comum nosso é esse formato de globo, globo achatado ou alongado, tá? São os formatos mais comuns aqui na nossa região. Conhecendo um pouquinho da anatomia do bulbo, a gente observa que a cebola cortada transversalmente, eu consigo ver essas bainhas foliares aqui. Elas formam discos concêntricos. E é dessas bainhas que vão sair as folhas da cultura da cebola. O sistema radicular da cebola é do tipo fasciculado, então é aquele sistema radicular em cabeleira, tá? E ele atinge uma profundidade ao redor de 60 centímetros e uma largura em torno de 25. Então, o que é uma cebola de alta qualidade? Vamos entender isso também. Compreender que uma cebola de alta qualidade é aquela que apresenta algumas características como, anotem aí, alto desenvolvimento, ela tem um tamanho que atende ao mercado. Então, é um tamanho que atende ao mercado. A cebola de alta qualidade, ela apresenta brilho também, ela é brilhosa, tem uma coloração bonita, brilhosa, tá? E ela deve apresentar também aromas característicos para uma cebola, para que ela cultivar. Isso ela vai atender à necessidade do consumidor. E também apresentar uma dureza, uma firmeza característica desse produto. Isso é importante. Quando eu forneço todo o ambiente propício para que essa cebola se forme dessa forma, eu consigo um produto de alta qualidade. Vamos entender que fatores afetam o processo de bulbificação, o que faz a cebola crescer mais o bulbo ou menos. Isso é super importante e explica por que eu tenho cebolas maiores, cebolas menores, regiões que eu consigo produzir cebola, outras regiões que não. Quais são as explicações? Existe um fator principal, mas que não é o único, mas que é o que mais explica esse comportamento do crescimento de bulbo, que é a interação entre o fotoperíodo e a temperatura. Fotoperíodo, quem não lembra desse termo, me manda um áudio lá no grupo e eu vou mandar um áudio explicando, tá? Qualquer termo que aparece na nossa videoaula que vocês não entendam, me manda um áudio no grupo que eu explico. Então, o fotoperíodo, que é a duração de horas de luz por dia, e a temperatura, a interação entre esses dois, como esses dois se interagem. A cebola, para ter um pleno desenvolvimento do bulbo, ela precisa de dias longos, ou seja, ela prefere a época onde eu tenho dias longos. Os dias são acima de 12 horas, por exemplo. No entanto, ela precisa de temperaturas baixas, tá? Então, produção de cebola ela fica um pouco difícil no Brasil, porque no Brasil normalmente quando eu tenho dias longos eu tenho temperaturas elevadas. Então eu preciso encontrar uma região no Brasil que eu consiga casar dias longos com temperaturas baixas, tá?
Então essa região aqui de Santa Catarina, de Tuporanga, a gente consegue fazer esse encontro ali. Cada região do mundo, ela possui um fotoperíodo específico, vocês devem ter visto lá na geografia. Esse fotoperíodo está ligado à latitude da região produtora. Então, se eu estou aqui na região do zero graus, aqui, a região do Equador, eu vou ter um fotoperíodo de 12 horas o ano todo. Quanto mais longe eu estou do Equador, maior é a diferença de fotoperíodo entre o inverno e o verão. Então, observem essa tabela aqui, ó, só como exemplo. Se eu estiver lá no Equador, então 12 horas de fotoperíodo em janeiro, 12 horas em junho. Se eu já estiver lá no extremo aqui, ó, Rio Grande do Sul, 32 graus de latitude. Em janeiro eu consigo 14,5 horas de fotoperíodo, enquanto em junho eu só consigo 9 horas de fotoperíodo. Então eu preciso achar um meio termo onde eu tenha dias longos e temperaturas baixas para conseguir produzir a cebola. O mesmo se aplica ao alho, tá? O alho é ainda mais exigente que a cebola. Vamos ver como se agrupam então as cultivares de cebola conforme o fotoperíodo. A gente estudando as cultivares de cebola, a gente consegue estratificar, separar elas em grupos de exigência de fotoperíodo. Então tem grupos que exigem mais fotoperíodo e outros que exigem menos. Então, quando a minha região ela oferece temperaturas baixas e o fotoperíodo não é dos maiores, por exemplo, eu consigo temperaturas baixas e fotoperíodo de 11 a 12 horas, eu utilizo uma cultivar chamada de dias curtos. É uma cultivar que tem uma menor exigência em fotoperíodo. Já se eu estou numa região como a Argentina, por exemplo, onde eu consigo dias mais longos e temperaturas mais baixas, eu posso escolher uma cultivar de dias intermediários ou dias longos aqui, tá bom? Então a minha escolha de cultivar está muito ligada a qual região eu vou produzir essa minha cebola. E a cebola apresenta então uma segmentação no mercado. O consumo de cebola, existe alguns nichos de mercado para cada grupo da cebola. Vamos conhecer algumas das principais cultivares de cebola, tá? Então, essa cultivar aqui, ó, é a TG 502, ela é mais comum nos Estados Unidos. Tem a cultivar Val 14 aqui, que é comum da Argentina. A nossa cebola mais comum é essa cultivar crioula, Santa Catarina. Então essa é bem comum, a gente encontra ela no supermercado com frequência. Tem uma cultivar que também foi desenvolvida no Brasil, que é a IPA 11, aqui mais branca, né? Tem a cultivar Alfa Tropical, da Embrapa. Tem aqui a Bahia Periforme e eu tenho também a cultivar roxa, a IPA 10. Esses são só exemplos de cultivares de cebola. Existe uma grande quantidade de cultivares, tá? Eu vou buscar aquela que está mais adaptada para a minha região, que é onde eu vou encontrar o melhor desempenho nessa cultivar, em função dela estar adaptada às minhas condições de produção. Então, como é feito o estabelecimento da cultura? Para não alongar essa aula, esse é o assunto da próxima parte da aula da cultura da cebola, tá? Então, não percam a próxima aula, a gente se encontra. Um abraço, tchau, tchau.